Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático e vamos voltar aqui com a nossa segunda aula dessa maravilhosa playlist Como Deveríamos Aprender Matemática. Então, na verdade, como deveríamos aprender as operações matemáticas. Então, a aula de hoje é a subtração. Vamos lá, vamos ver algumas coisas do tipo, a parte inicial, né? Essa parte aí é tranquila. É bem de praxe, né? Se você vai ensinar a subtração, você tem que ensinar a nomenclatura. E o que seria a nomenclatura? Você coloca uma subtração e você vai dizer que a primeira parte é o minuendo, subtraindo e o resto. Tranquilo, resto ou diferença. E aí a gente vai ensinar também que se você fizer uma troca das operações, uma troca entre o minuendo, subtraindo e o resto, a gente vai fazer uma adição, que é a prova real, e a gente chega na operação contrária. Então, assim, com esse passo aqui, a gente já mostra que a de subtração, ela é a operação contrária da adição. Ou vice-versa. Como a gente ensina primeiro a adição, a gente pode dizer que a subtração é a operação contrária. O mesmo acontece lá na multiplicação e divisão. Aí, falando tudo isso, você vai dizer para o seu aluno que nesse caso aqui, o subtraindo tem que ser menor do que o minuendo. E aí, dependendo do nível que você está ensinando, você vai estar ensinando para as séries iniciais, você vai dizer para ele que não existem os números negativos, né? E a gente, até o aluno, quando ele chega lá no 7º ano, ele aprende que existem os números negativos e ele pode fazer a operação, só que mantendo o sinal do maior módulo. Então, se eu tivesse que fazer menos 10 mais 6, eu ia fazer 10 menos 6, e aí mantinha o sinal do maior módulo, que seria o sinal do 10. Então, ficaria menos 4. Mas, por isso aí, tudo bem. A gente não está aqui para ver essa parte. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a unidade, aqui em cima, né? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Aí eu vou colocar aqui um número para a gente fazer uma subtração. Vou botar aqui, ó, 672. Aí beleza, eu vou subtrair isso de 397. Pô, a gente está falando de subtração, tá? Dependendo do seu nível, você acha maravilha, é muito fácil e tal. Mas assim, o que a gente deveria ensinar para os nossos alunos? A gente divide aqui primeiro nessas ordens, né? As ordens das unidades simples, dezenas simples, centenas simples e unidade de milhar. Se eu juntar 3 aqui, é uma classe, a gente já viu na aula anterior. Mas aí é que tá. Você vai chegar para o seu aluno e vai dizer 2 menos 7, eu não posso tirar 2 de 7. Aí o que é que o cara pega e fala assim, eu pego aqui esse 7 e aí tiro 1 e boto aqui como 10. Ou então eu chego aqui embaixo, faço com que esse 9 vire 10 e bote aqui como 12. 10 não, 12, desculpa. Então, assim, o que a gente ensina? Pega esse 7 aqui vira 6 e aqui vira 12. Ou então eu chego para esse aqui, boto uma unidade a mais, ele vira 10 e aqui vira 12. Por quê? Qual a lógica disso? Será que da forma que a gente aprendeu, a gente consegue explicar? Se você pegar quem aprendeu 10 anos atrás aí, conseguiria explicar o porquê isso? Eu aprendi assim, da forma que eu estou falando. Talvez se eu tivesse o professor Luiz Matemático me dando essas dicas, eu não tivesse tido algumas dificuldades. Então, você imagine a cabeça do aluno. Eu posso pegar um daqui, botar aqui, esse 1 aqui vira 10. Como? Por que esse 1 vira 10? Gente, a gente tem que explicar o seguinte. O nosso sistema é decimal. Se o nosso sistema é decimal, ele é dividido em 10 em 10. Então, 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas é uma unidade de milhar. E assim vai. Então eu vou chegar para o meu aluno e vou dizer o seguinte, ó. Aqui na verdade eu tenho 7 dezenas. E como é que ele vai saber disso? Ele vai saber disso quando você, antes de ensinar isso aqui, você já fez a decomposição. Você já disse para ele que esse número aqui é 600 mais 70 mais 2. Ou que isso aqui é 6 vezes 100, que isso aqui é 7 vezes 10, e isso aqui é 2 vezes 1. Então, quando o seu aluno já sabe disso, para ele é simples entender que esse 7 aqui, na verdade, não é 7, é 70. Então,
Se eu vou pegar aqui, ó, e tiro daqui uma unidade e aqui vira 6, quando eu coloco para cá essa unidade, essa dezena, ela tá, ó, olha só, isso aqui é uma ordem. O que aconteceu com essa ordem aqui? Eu peguei uma dezena e coloquei ela para o lado das unidades. Então, quando ela sai do agrupamento dela de dezena e vai para o agrupamento de unidade, ela automaticamente tem que se comportar com a ordem que ela está nesse momento. Então, se ela está do lado de cada dezena, ela está se comportando como dezena. Se ela vai para a unidade, ela vai se comportar como unidade. Então, esse 1 aqui, ele sai daqui como mais 1, só que quando ele passa essa barreira aqui, ele chega aqui como mais 10. Então, esse 2 aqui, ele vira 12. Por quê? Porque esse 2 são 2 unidades. Então, 2 unidades mais 10 unidades vira 12. E aí eu justifico fazer 12 menos 7. Aí eu faço isso aqui, dá 5. Tá? 5. E aí eu volto pra cá. Emprestou. Beleza. Eu tenho 6, mas não posso tirar 9 de 6. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que esse 6 aqui seria 600, seriam 6 centenas. Ele vira 5. E aí eu empresto para cá uma centena. Isso aqui sai como uma centena. Quando ele chegar aqui, ele chega como 100. Só que eu não posso chegar aqui e botar 100, vai ficar 106. Ele tem que se comportar do lado de cá. E o 100 centena, uma centena, quando ele chega na dezena, ele se comporta como? Como o quê? Ele se comporta como 10 também. Então, 10, aí eu venho para aqui, 6 mais 10, 16. 16 dezenas. Então, 16 menos 9, isso aqui dá 7. E aí eu faço 5 menos 3, aqui tranquilo. 5 menos 3 é igual a 2. Então, gente, não é difícil. Não tem dificuldade de fazer isso aqui. O que a gente precisa entender é que explicar para o nosso aluno, ou você, se for aluno que estiver aprendendo aí agora, está aqui assistindo no canal de Luiz Matemático, que você entenda as ordens. A gente tende a não dar uma ênfase para ensinar as ordens e as classes, mas isso é muito importante porque o nosso sistema é decimal posicional, beleza? Então vou botar aqui mais um exemplo para a gente verificar. Vou colocar aqui, vou colocar um número pequeno, 61 menos, aí vou botar aqui 29 para a gente tentar só uma vez. Então, ó, eu tenho aqui a ordem da unidade e a ordem das dezenas. Então, fazendo aqui a decomposição, eu tenho 60 mais 1. Então, ó, esse 6 aqui, ele vai virar 5. Na verdade, seriam 6 dezenas, ele vira 5 dezenas. E aí, novamente, a gente está emprestando uma dezena. Só que quando ele chega, ele se comporta como unidade. Porque ele se comporta como dezena nas dezenas. Quando ele vai para as unidades, ele se comporta como unidade. Então, ele chega aqui como 10. E aí, o que era 1 aqui, 1 mais 10, vira 11. 11 menos 9 dá 2, né? E aí, 5 menos 2 aqui tá tranquilo, sem problemas. Isso aqui dá 3. E aí, você vai mostrar para o seu aluno, né, que se você fizer minuendo, subtraindo e resto. Se você fizer o resto mais o subtraindo, você vai chegar no minuendo. É sempre bom você mostrar isso para ele, porque você está fazendo a operação contrária, né? Você está mostrando para ele que as operações, na verdade, uma tem uma ligação com a outra. Não foi do nada, não ficam do nada assim, agrupadas de forma aleatória. Uma tem a ver com a outra. Então aqui 29, é bom que a gente faz uma revisão da playlist lá de adição, né, do vídeo de adição. 9 mais 2, isso aqui dá 11, ó. Ó, esse 1 aqui, ó. Esse 11 aqui era 11, né? Só que aqui ele fica com 1 e vai 10. Só que esse 10, ele acontece o processo inverso, ó. Ele sai daqui como 10, mas quando ele chega do lado de cá, ele se comporta como dezena. Então ele chega aqui como 1. Aí a gente diz o quê? Vai 1. Então, 3 mais 1, 4, com 2, 6. Então eu volto para o número que eu tinha, o 61. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido super bem, tá? Aguarde aí os nossos próximos vídeos. Um vídeo por semana, tá? Falta multiplicação, divisão. Depois a gente vai para potência, raiz. Ainda vamos chegar lá na base sexagesimal, que é
o nosso sistema de tempo, né, de ângulos, né? Vamos fazer essas operações também. Se você tiver gostado, eu quero que você curta a nossa página, tá? Curta esse vídeo, deixa lá o like e se inscreva no nosso canal, tá bom, galera? Forte abraço, bye bye, adeus.